crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Aline Bonifácio e trabalho aqui em Itajaí com as turmas de 1º ao 5º ano. Porém, hoje a nossa aula vai ser para o 4º ano. Tem 4º ano assistindo? Ah, então tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o componente curricular de História. Vamos aprender como se formou a sociedade brasileira. Preparados? Então, vamos lá. Quando nós falamos de um povo, de entender quem nós somos, nós temos que pensar sobre a cultura e a identidade desse povo. Mas você sabe me dizer o que é cultura, 4º ano? Pensa assim, cultura é todos os elementos que envolvem uma população. É a sua música, é a sua história, a sua arte, os seus costumes, a sua língua. E tudo isso tem a ver com a identidade desse povo. Quem eles são. Agora, pensando dessa forma, nós podemos começar a buscar como se formou a identidade da sociedade brasileira. Ou seja, como se formou quem nós somos. A nossa identidade, a nossa sociedade começou a se formar lá atrás, antes mesmo do descobrimento do Brasil. Nós aprendemos na escola que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, já havia gente morando aqui. Existiam os nativos, que nós chamamos de índios. E eles já tinham os seus próprios costumes. Agora, me responde uma coisa. Será que os índios tinham todos as mesmas culturas? O que vocês acham? Geralmente, nós achamos que sim, mas na verdade, não. Existiam aqui no Brasil várias tribos de índios diferentes. Só que em Santa Catarina, para vocês terem uma noção, havia 3 principais tribos. Os Xoklengues, os Caigangues e os Tupi-Guaranis, que também eram chamados de Carijós. E entre eles, olha que interessante, eles tinham costumes totalmente diferentes. Então a nossa cultura, a nossa sociedade brasileira começou a se formar a partir dos costumes de todas essas tribos. Hoje, nós podemos ver que vários costumes que nós temos vieram dos índios. O andar descalço, o deitar em redes, o uso de plantas como remédio, o acreditar em lendas como a do Saci-Pererê e a do Curupira, várias comidas que nós gostamos, como a tapioca e o milho, e diversas palavras que nós falamos vieram dos índios. Então, o início da formação da sociedade brasileira começou lá atrás, com os índios. Só que acontece que em abril de 1500 chegaram aqui no Brasil as caravelas, os navios dos portugueses. Foi quando dizemos que o Brasil foi descoberto. Quando os portugueses chegaram aqui e se encontraram com os índios, eles perceberam que eles eram diferentes, mas interessantes. E ali começou a haver uma troca de cultura. Um pouco da cultura do índio passou para os portugueses e um pouco da cultura dos portugueses passaram para os índios. É claro que não foi tudo uma maravilha. Aconteceu muita coisa nessa época. Mas isso é assunto para outra aula. Depois que os portugueses descobriram o Brasil, logo começou a vir para cá outros povos também, principalmente europeus, como os alemães, os espanhóis e os italianos.
E também vieram os asiáticos, como os japoneses. Esses povos nós chamamos de imigrantes, porque eles vieram de outros países para cá. Agora, quarto ano, se vocês pararem para pensar, nós temos vários costumes no Brasil que vieram desses povos. A nossa própria língua é o português, que era dos portugueses. Aqui na nossa região, vocês já devem ter ouvido falar sobre os açorianos. Quem eram eles? Eles eram imigrantes das ilhas dos Açores e eles trouxeram vários hábitos para a nossa região. A forma de construir casas, a pesca artesanal da tainha, muitas festas como o boi de mamão, enfim, várias coisas. E tudo isso foi formando a nossa sociedade brasileira. Outro povo que contribuiu muito para a formação da nossa sociedade foram os africanos. Quando o Brasil estava sendo colonizado, houve uma época em que os europeus começaram a prender os negros lá na África e trazer para o Brasil, para serem vendidos e trabalharem como escravos. Foi um período muito triste da nossa história. E em meio a tudo isso, os negros sofreram muito, mas eles acharam uma forma de se sentir mais perto de casa. Eles começaram a praticar a sua cultura aqui no Brasil, muitas vezes escondido. Mas aos poucos a cultura africana foi se misturando com a nossa. Existem palavras como moleque, que são de origem africana. Existem comidas como a pamonha e até a pimenta que foram trazidas pelos negros. Religiões como o candomblé e a ubanda. Nós temos estilos musicais que aprendemos com os africanos, como o próprio samba e a capoeira, que começou como sendo uma dança. Então, crianças, olhem quantas coisas os brasileiros aprenderam com os africanos. Depois de vermos tudo isso, podemos perceber que a sociedade brasileira se formou da mistura dos povos, da mistura dos índios com os imigrantes e com os africanos. E por isso somos tão diferentes, mas temos uma cultura, uma identidade tão rica. E é essa mistura toda que influencia até na nossa aparência. É por isso que no Brasil temos pessoas de todas as raças, de todos os jeitos. É por causa da mistura que nós temos em nosso país. Bom, gente, espero que vocês todos tenham gostado da aula de hoje e principalmente aprendido bastante. Continuem estudando, continue acessando o Classroom, quem pode. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo da professora Aline e até a próxima.